A paz do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus. Sejam muito bem-vindos a este canal, Pastor Gabriel e Missionária Tamara. Você que não é inscrito, eu quero pedir que você venha se inscrever, compartilhe esta oração, pegue o seu copo com água, nós vamos orar, consagrar esta água, e esta água será o remédio de Deus na sua vida. Esta água, quando ela entrar no seu corpo, ela vai ser a bênção de Deus entrando, te curando, te libertando, te restaurando, te fortalecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti neste momento, te glorificamos. Não existe outro Deus além do Senhor, nem nos céus e nem na terra. Não há ninguém que se iguala, que se compara ao Senhor. Tu és o Deus dos exércitos, Tu és Senhor dos senhores. E é este Deus, em nome de Jesus, que nós invocamos neste momento, eu juntamente com esta pessoa que ora comigo neste propósito de oração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas faltas. Pedimos perdão neste momento, Pai, pelos pecados que são ocultos aos nossos próprios olhos. Como Paulo dizia, o bem que eu quero, Senhor, este eu não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo fazendo. Quantas vezes, Senhor, tentando acertar, acabamos errando. Quantas vezes desejamos fazer a vontade do Senhor, quantas vezes desejamos, meu Deus, fazer a Tua vontade, mas a nossa fraqueza, as nossas falhas, muitas das vezes, Senhor, não nos permite. Mas eu peço que o Senhor venha neste momento com o Teu olhar de misericórdia sobre a nossa vida. E não permita, meu Deus, que venhamos nos afastar da Tua presença. Meu Deus, não permita que esta provação, que este momento difícil que esta pessoa tem vivido, meu Deus, venha acabar com a fé, com a confiança que esta pessoa tem tido no Senhor, a confiança que esta pessoa tem tido na Tua palavra. Esta pessoa, meu Deus, ao qual tem esperado ansiosamente pela Tua palavra, pelo Teu socorro. Esta pessoa que tem aguardado o socorro divino da parte do Senhor. Esta pessoa que precisa de um milagre na sua vida. Esta pessoa, meu Deus, ao qual tem sofrido há tantos anos com esta enfermidade, que talvez os médicos já disseram que não tem cura. Meu Deus, esta pessoa que foi condenada à vida, a passar a sua vida tomando medicamentos, remédios. Meu Deus, quantas pessoas têm sofrido com enfermidades nos ossos, na pele, no sangue, nos músculos, pessoas que têm sofrido enfermidade nos seus órgãos, no coração, meu Deus, nos pulmões, nos rins, pessoas que têm sofrido, meu Deus, nas garras de Satanás, mas o Senhor veio desfazer as obras de Satanás, então que seja desfeito, de sobre a saúde desta pessoa, de sobre a vida desta criança, deste jovem, desta jovem. Meu Deus, que tem sofrido enfermidade, pessoas fazendo quimioterapia, radioterapia. Meu Deus, pessoas que já não aguentam mais passar por tantas provações. Pessoas, meu Deus, ao qual os médicos já desenganaram, disseram que não tem mais jeito, que não tem solução. Pessoa ao qual os dias da sua vida foram abreviados pelos médicos, dizendo que o tempo de vida está, meu Deus, acabando, mas a última palavra, Senhor, não vem dos médicos, não vem dos advogados, a última palavra vem do Senhor sobre a vida desta pessoa, sobre a casa desta pessoa, sobre a vida financeira desta pessoa. Talvez já foi determinado este comércio fechar, meu Deus, talvez o que essa pessoa tem feito não tem prosperado.
Prospera o trabalho das mãos desta pessoa. Prospera, meu Deus, tudo aquilo que esta pessoa tocar. Abre as portas de emprego, Senhor. Afasta toda a inveja da vida desta pessoa. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Sobre a vida daqueles que têm te buscado, Pai. Sobre a vida daqueles, meu Deus, ao qual tem orado juntamente comigo neste propósito de oração. Visita esta pessoa agora, visita a casa, os filhos, o marido, a esposa. Visita agora, Senhor, com as bênçãos. Liberta esta pessoa. Coloca uma gota do teu sangue sobre este copo com água, e quando esta pessoa beber desta água, quando esta pessoa, meu Deus, colocar sobre as feridas, haja cura, haja libertação dos vícios, haja milagre. É o que eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Gostaria de deixar uma mensagem ao seu coração que está em Jeremias capítulo 23, versículo 21, que diz o seguinte: não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Deus está nos alertando nos dias de hoje para que nós venhamos tomar cuidado com aquilo que tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito. Nós vivemos tempos em que a palavra de Deus verdadeira tem sido rara nos dias de hoje. Muitos profetas têm se levantado entre as nações, profetizando somente bênção, profetizando somente vitória, profetizando coisas boas. E é muito raro se ver pessoas pregando o verdadeiro evangelho, pregando arrependimento, pregando a conversão, pregando a mudança de vida, o abandono do pecado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cuidado, tenha muito cuidado. Nós estamos vivendo dias que se aproximam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que está a nossa vida? Como é que está o cuidado com a nossa alma, com a nossa salvação? A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vemos pessoas nos dias de hoje preocupadas somente em conquistar, preocupadas somente em adquirir, pessoas preocupadas com status, pessoas preocupadas com seguidores, pessoas preocupadas em agradar mais o ser humano do que a Deus. Pessoas que não se preocupam mais com a salvação, com a conversão, com o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus, ele veio, ele morreu por nós, ele se entregou pelos nossos pecados. E os nossos pecados, eles são sim perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, se nós nos arrependermos, se nós abandonarmos o pecado. Nós vemos que muitos ministérios, muitas igrejas têm se abrido hoje para agradar o ser humano, que se adaptam ao pecado, que se adaptam à mentira. Pessoas despreparadas espiritualmente, sem o verdadeiro evangelho, enganando milhões e milhões de pessoas. Pessoas sendo enganadas pelos falsos profetas que não profetizam a palavra do Senhor.
porque a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, nos manda converter do mau caminho, da maldade das nossas ações. O verdadeiro evangelho requer um sacrifício da nossa parte, requer o abandono do pecado. O verdadeiro evangelho, viver em Cristo, é negar-se a si mesmo. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz a se carregar, existe uma conversão verdadeira, um abandono do pecado. Tem que haver uma conversão de direção, de caminho na vida daqueles que desejam viver a palavra de Deus, aqueles que desejam a salvação. Nós não seremos salvos simplesmente pelo fato de dizer: eu acredito em Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia. Jesus disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. É necessário cumprirmos os mandamentos de Deus, aquilo que Jesus nos instruiu. Muita falta de perdão, pessoas tentando derrubar outras pessoas, pessoas se vendendo, vendendo o verdadeiro evangelho pelo status, por seguidores, pessoas que pregam a mentira em vez de pregar a verdade e enganam muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus porque têm sido enganados pelos falsos profetas que dizem que foi o Senhor quem disse e quando não foi o Senhor quem disse. Pessoas que profetizam sonhos. Quantas vezes nós recebemos profecias, pelo WhatsApp, pessoas profetizando: vai acontecer isso, eu tive um sonho, e nada acontece porque não veio da parte do Senhor. Pessoas que confiam mais em sonhos, em profecias humanas do que na própria palavra de Deus. Pessoas que temem mais a macumba, temem mais a feitiçaria, temem mais a bruxaria do que temer estar na presença de Deus fazendo o que é errado, temendo mais o diabo do que a Deus. Pessoas que não se importam em estar dentro da igreja e ter uma vida em integridade, em verdade. Pessoas, como aqui na Bíblia diz, pode ocultar-se alguma coisa dos olhos do Senhor? Será que Deus ele não vê? Será que Deus não tem visto? Será que Deus não tem ouvido o que tem sido dito, o que tem sido feito? Mas Deus me trouxe aqui para falar para você hoje: toma muito cuidado com aquilo que tem sido profetizado sobre a sua vida. Muito cuidado com quem você tem seguido, com quem você tem ouvido, com quem tem colocado as mãos sobre a sua cabeça, o lugar que você tem colocado os seus pés. Hoje em dia é só profecia de bênçãos. Meu querido e minha querida, a bênção de Deus é decorrente à obediência. Já está na palavra do Senhor, em Deuteronômio. As bênçãos são decorrentes à obediência à palavra de Deus. Ponto final. Não existe outra forma de nós alcançarmos a promessa do Senhor, a bênção do Senhor, senão por meio da obediência à sua palavra. Não existe outro modo. Não vai ser alguém chegando em você, colocando a mão sobre a sua cabeça, profetizando. Assim como a desobediência atrai maldição. A Bíblia diz que a bênção de Deus é decorrente à obediência. E a desobediência atrai maldição. A Bíblia diz que maldito serás ao entrar e ao sair, onde puser sua mão será maldito. Não vai haver bênção sobre a vida daquele que desobedece a palavra de Deus. Qual é o segredo? Obediência. Obedeça os princípios de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aquilo que Deus tem para você, no tempo certo, na hora certa, vai chegar até as suas mãos. Você não precisa tentar dar um jeitinho para Deus. Você não precisa ajudar a Deus a te abençoar.
né? Muitas pessoas se corrompem porque elas acreditam que já estão preparadas para chegar numa posição, num cargo, e ali ela aceita fazer coisas que é contrário à palavra de Deus, que ela sabe que é errado. Aí começa a quebrar princípios, começa a se tornar injusto, porque a ânsia de chegar até aonde a pessoa quer, ela vai quebrando princípios, vai passando por cima de pessoas. Só que tem um porém, toda a nossa ação há uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando a mulher e o homem pecou contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra, houve uma consequência. Todo pecado vai gerar em nós consequência. Toda desobediência à palavra de Deus vai gerar em nós, vai gerar na nossa vida consequência. Que venhamos ter uma vida em integridade em Cristo Jesus, buscando o Espírito Santo todos os dias, para que o Espírito Santo venha nos instruir, para que a presença do Senhor venha nos guiar qual é o caminho que nós devemos andar, qual é o caminho que nós devemos seguir, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, o que o Senhor quer que venhamos fazer. Que venhamos estar mais preocupados em agradar ao Senhor em primeiro lugar, do que agradar a homens, do que agradar amigos, do que agradar esse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus não tem mais nada com este mundo. Esse mundo não faz parte, as coisas deste mundo já não faz parte de Cristo. Nós vivemos aqui, sim, nós vivemos aqui, nós precisamos todos os dias levantar, batalhar, lutar. Mas o que é que tem estado no nosso coração, em primeiro lugar? O que é que nós temos buscado em Deus, a nossa salvação ou as coisas deste mundo? As coisas deste mundo, elas virão se nós obedecermos a palavra. As bênçãos deste mundo virão sobre nós e nos alcançarão se nós fizermos a vontade de Deus em Cristo Jesus. E se você deseja, a partir de hoje, ter uma vida nova em Cristo, se você deseja uma mudança de caminho, se você deseja abandonar o pecado, eu quero que você neste momento confesse o Senhor Jesus Cristo e peça que Ele venha te ajudar, porque não existe pecado, não existe vício, não existe nada que possa atrapalhar Jesus de entrar na sua vida se você desejar. Se você deseja e não consegue, começa a pedir isso ao Senhor, para que o Senhor Jesus venha te ajudar a perdoar, que o Senhor Jesus Cristo venha te ajudar a não se corromper, que o Senhor Jesus Cristo venha te ajudar a abandonar os vícios do cigarro, da bebida, que o Senhor Jesus Cristo não permita que você seja enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que o Senhor Jesus Cristo venha te dar discernimento para você examinar tudo aquilo que tem chegado até você. Todo o evangelho que é pregado, que não é pregado com conversão de caminho, com mudança de hábito, que todo o evangelho que chega até nós, que nós não precisamos abrir mão de nada, que é só a gente desejar e Deus vai fazer, esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso é mentira. São falsos profetas que profetizam em nome do Senhor, mas não tem nada da parte do Senhor. Eles falam quando o Senhor não mandou falar, né? A gente vê muitos vídeos, Deus manda falar para você. Aí é só bênção, mas aonde está a conversão, aonde está o arrependimento, aonde está a mudança de hábito, de caminho, de direção? Que nós venhamos nesta manhã receber discernimento da parte do Senhor para examinar todas as coisas, para que não venhamos perder a nossa salvação, que não venhamos perder as bênçãos do Senhor, que não venhamos perder aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro,
que é a nossa salvação. Quer ter o nosso nome escrito no livro da vida, que não é ser reconhecido pelos homens, mas é ser reconhecido por Jesus, é ser reconhecido por Deus. Deus, Ele conhece a nossa integridade, nosso coração, os nossos pensamentos. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Amém? E se você deseja essa conversão hoje, se você deseja o verdadeiro evangelho na sua vida, se você deseja conhecer Jesus verdadeiramente como Ele é, talvez você nunca experimentou isso, talvez você nunca tenha experimentado qual é a boa e agradável vontade do Senhor, porque até aqui talvez você não tenha tido esse contato com o verdadeiro evangelho. Esse é o momento. Fala aí agora: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida, eu te aceito na minha casa, na minha família, no meu coração, eu te entrego a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, não me permita ser enganado, não me permita ser enganada pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, por pessoas que só estão interessadas em dinheiro, em posição, pessoas que se corrompem, se vendem pelo dinheiro e pela posição social, pessoas que estão se vendendo, enganando a muitos. Que o Senhor não permita que você seja enganada. Pelo contrário, que o Senhor Jesus te alcance nessa manhã e abra os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, e não permita que o lobo se aproxime de você, que o lobo venha se aproximar de você a fim de que você venha perder a sua salvação. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde de todo mal.